O Investindo com Elas de hoje traz uma convidada super especial. Ela é especialista, mestre, doutora, PhD, conheceu quase todos os aeroportos do Brasil neste último ano, levando a recomendação de investimentos do Itaú pelo país afora. É uma mineira, gente muito fina, então fica que o programa não vai ser bom, ele vai ser bom. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Investindo com Elas, os caminhos para os seus investimentos. Essa conversa tão gostosa que a gente tem feito aqui no Ion com lideranças femininas aqui do Itaú. E hoje eu convido vocês a conhecerem um pouco mais da Sabrina Lima, analista comercial do Itaú Private Bank, recém-migrada. Sabrina, eu estou chegando à conclusão que este programa, ele está promovendo as pessoas literalmente. Você é a terceira que diagnosticamos que mudou de cargo desde que a gente começou a gravar isso aqui. Seja bem-vinda com essa expectativa, esse clima de crescimento profissional aqui, não é? Coisa boa, Rê, que delícia te ouvir me apresentando. Fiquei pensando, gente, ela tá falando de mim, que coisa legal, que legal, sabe? Você se reconhecer ali e falar, é a minha história. Então, muito feliz de estar aqui agora, né, com esse desafio novo aqui dentro do Itaú, bastante animada e gostei de pensar um pouco da vida de aeroporto. Tem muita coisa pra gente conversar, já quero contar tudo. Como uma boa mineira, a gente adora um bom papo, né? Então, só faltou o cafezinho, o pão de queijo, mas a gente faz isso. Ia falar isso agora, que faltou a gente produzir cafezinho, pão de queijo e essa época junina eu ia trazer um bolinho de milho junto. Delícia, cai bem, muito bem. Você falou que você se sentiu reconhecida na abertura e que é a sua história, a gente quer saber da sua história. E já vou começar sabendo dessa novidade, porque a gente te acompanha muito aqui nessa frente de audiovisual, né, Sabrina? Sim. Mas você tem poucos anos de Itaú, porém uma carreira com muita informação já para esses poucos anos, e uma carreira em que você tem trazido um conhecimento e tem usado o que você aprende também para se movimentar. Eu queria ouvir um pouquinho de você, desses últimos anos que você está aqui, antes de você oficialmente assumir a sua posição no Itaú Private Bank, que com certeza vai ser uma experiência nova tão rica quanto a que você teve aqui agora, né? É interessante pensar nessa questão da jornada, da carreira, porque eu consigo ver em cada uma das posições o quanto elas foram importantes. Em cada uma delas eu tirei aprendizados diferentes, entreguei uma Sabrina diferente. É legal isso, né? Como a gente vai mudando ao longo do tempo mesmo. Mas um ponto que eu vejo comum, né, em toda essa jornada é a questão da educação, que para mim é sempre algo muito importante que faz parte da minha história mesmo. Se eu olhar um pouco mais no retrovisor, antes de entrar aqui no Itaú, eu tinha uma carreira acadêmica. Então, busquei fazer, né, a graduação, mestrado, doutorado, um período fora do país, um pouco do que você dividiu na apresentação. E por vezes eu penso, o que eu posso fazer com todo esse conhecimento, com essa parte técnica um pouco mais robusta, e veio muito, né, o desejo de comunicar isso, e fiz isso dentro do Itaú, né, em momentos distintos, com áreas distintas. Então, começando como especialista em investimentos no Ion, fiquei um pouco mais de um ano na cadeira, então eu tinha ali o grupo de clientes que eu atendia, e foi muito gostoso esse período, muito importante, porque às vezes quem está muito na parte técnica não vê na ponta ali qual que é o sentimento do cliente, sabe? Porque a gente coloca, por exemplo, uma recomendação de investimentos, a gente segue toda a robustez dos artigos científicos, do que a base técnica e teórica traz para a gente, mas na prática, como que o investidor realmente reage a tudo aquilo? Então eu comecei no Itaú tendo essa dose de realidade, porque eu vinha de um ambiente acadêmico, dos livros, de como a teoria funcionava, e eu fui percebendo que talvez na prática a teoria precise de algumas adequações.
Então, fiquei, né, um ano e pouco nesse cargo, nessa cadeira, e fiz a movimentação, então, para o time de portfólio e recomendação. E aí começou essa jornada de conhecer investidores pelo Brasil inteiro. Então, você comentou dos aeroportos, né, e é a todo o aeroporto mesmo. Eu estou falando desde Acre a Rio Grande do Sul. Inclusive, fiz isso em algum momento, né, de norte a sul na mesma semana. E aí foi esse momento de justamente dividir um pouco mais da palavra da recomendação, de como se monta uma carteira de investimentos, falando para investidores de forma geral. E aqui é interessante que agora, nesse momento, né, nessa mudança para o Itaú Private Bank, é uma mudança que também me enche de muito orgulho e muita felicidade de pensar da carreira que vai ser construída daqui para frente. Acho que agora, rejuntando tanto a parte técnica, que já tem, né, já foi desenvolvida, mas também essa parte da comunicação. Então, eu vejo cada um desses cargos contribuindo de alguma forma e eu buscando, né, juntar tudo isso e fazendo o que eu gosto mesmo, sabe? De seguir tendo contato com o cliente, com o nosso investidor e levando, né, a palavra da educação financeira adiante. Que bacana. E como é interessante isso que você traz, porque são habilidades muito complementares, né, Sabrina? Quando eu vejo, eu vejo a sua trajetória e eu olho para mim e penso, opa, a gente tem aqui trajetórias parecidas e ao mesmo tempo não. Sim. Né? Eu venho do jornalismo, da comunicação, do audiovisual, entro no Itaú e preciso correr muito atrás da parte técnica, né? Fiz um caminho, mas eu tenho um longo caminho ainda pela frente nesse sentido. E você vem de uma parte técnica, percebe a necessidade da habilidade de comunicação e mergulha nisso, inclusive levando para suas próprias redes, num perfil que é... O time sempre brinca, como é que ela conseguiu ter o @mercado financeiro no Instagram? Que é algo que talvez muita gente já tenha pensado, sim, né? Sim. E aí, no fim das contas, você também chega num nível de desenvolvimento dessas duas áreas que elas são extremamente complementares e necessárias para o trabalho de conversa de investimento com as pessoas, né? Exatamente, assim, eu lembro de alguns pontos que eu fui percebendo o que eu preciso desenvolver em algum desses dois aspectos. Por exemplo, eu estava, né, no ambiente acadêmico, eu dava aula na UFMG e comecei a atender clientes. Dentro do ambiente da universidade, no departamento de administração, de economia, eu estava falando com os alunos sobre o modelo de diversificação de 5 fatores, o que era importante considerar. Eu lembro quando eu ligava para o cliente, ele falava, não, mas eu quero deixar meu dinheiro na poupança. Então, assim, aquele exercício de, tá bom, eu sei toda a teoria de finanças, mas como que eu vou usar ou ajustar a minha linguagem para falar com o cliente que tem instrumentos de investimentos melhores do que a poupança? Então, para mim foi muito isso. Opa, eu preciso desenvolver essa habilidade de comunicação. E eu acho muito legal e assim, eu percebo que de certa forma eu tenho conseguido fazer isso de forma simples, mas sem ser simplista. Sim. Com aquela ideia de que eu estou conectando com você, eu estou te passando uma informação, tem uma profundidade por trás disso, mas é algo que está conectado, que está fazendo diferença no seu dia a dia. E aí também teve isso. Aqui na CSI, né, na área hoje que eu estou quase me despedindo, vem um pouco disso também. Assim, eu quero falar com as massas, quero falar com muitos dos nossos clientes, mas eu preciso ter uma robustez e uma segurança do que eu estou falando, sabe? Então, é justamente o que você trouxe, juntar essa parte técnica com essa parte de comunicação. Quantas vezes as pessoas, quando escutam falar de investimentos, de finanças, parece algo distante, algo que não é para elas, não conseguem fazer as conexões. Então, acho que um dos papéis importantes é justamente traduzir isso, mas mantendo, né, de certa forma, a complexidade ou tudo que acontece ali por trás do mercado. Então, me sinto bem privilegiada de ter conseguido desenvolver essas duas habilidades. Que vão ser super úteis agora. Exatamente. No seu novo desafio no Private, né? Exatamente. E eu queria aproveitar um pouquinho isso que você trouxe, porque eu estava olhando antes o nosso roteiro e aí até anotei um pouco aqui que me veio à cabeça. A gente fala pouco do tamanho do desafio que é o trabalho de uma pessoa que está lidando com alguém que está querendo ou já investindo. Tá. A partir de um ponto em que você tem uma recomendação, você tem um conhecimento amplo, você entende como está o cenário, você entende o que está impactando nos investimentos, mas você está diante de alguém que tem o seu próprio entendimento,
os seus próprios objetivos, os seus próprios vieses comportamentais, o seu histórico e que você nunca vai ter um amplo conhecimento dessa pessoa. E aí você tem o desafio de criar uma conexão e uma relação de confiança e conseguir minimamente entender como é que você vai contribuir para essa carteira de uma terceira pessoa. Exato. Como é que é isso, hein? Eu fico pensando que você tem que ter habilidades inúmeras e que para você chegar nessa pessoa e ela olhar e falar, tá bom, eu vou seguir o que a Sabrina tá me dizendo e eu confiei na Sabrina. Tem um caminho, né, Sabrina? Tem um caminho, exatamente. A gente costuma falar que não é só sobre investimentos, é sobre investidores em si, né? As pessoas ali com seus medos, objetivos, angústias, enfim, sonhos, tudo isso que a gente está conectando e trazendo aqui. É interessante, assim, que apesar de cada pessoa ter as suas particularidades e numa assessoria apenas individualizada, numa construção de relacionamento, é que a gente vai conseguir entender tudo isso, a gente percebe certos padrões. Então, a gente pode se guiar por esses padrões. Então, em geral, as pessoas colocam o dinheiro como uma ferramenta para conseguir alcançar os objetivos. Se a gente conversa, por exemplo, com várias mães, a gente vê a preocupação delas em, né, garantir um futuro financeiro para os filhos, não necessariamente de um número ali na conta, mas de assim, eu vou conseguir prover uma boa educação para ele? Ou, no caso, por exemplo, cuidado com os pais. Será que eu consigo prover saúde ali para essas pessoas tão importantes? Então, quando eu trago essa ideia de que são investidores em si, pessoas em si, eu vou muito nesse caminho dos sonhos em comum. E aí eu uso também o meu caso, né? Quando eu penso na minha realidade, o que eu espero do dinheiro efetivamente? Então, quando você se coloca nesse lugar de estar atento a esses pontos, fica mais fácil essa conexão. Eu gosto muito, assim, de fazer eventos para públicos diferentes e eu tenho uma característica de observando o público à medida que eu estou falando. Eu acho que isso facilita bastante. Então, às vezes eu trago um ponto e aí a gente observa algumas interjeções, alguém cutucou o outro ali, opa, teve um ponto de conexão. Acho que essa é uma questão importante para essa pessoa e eu acabo aprofundando um pouco mais. É aquela ideia de eu quero falar com as pessoas, não só para elas com um certo distanciamento, sabe? Mas é difícil porque relações são construídas e às vezes nas trocas ali você precisa passar um conteúdo técnico de como é feita a recomendação, né, quais os principais pontos, mas sempre quando você tem no seu radar, que são pessoas assim como a gente é também, fica mais fácil buscar esses pontos de conexão mesmo. E conta pra mim, o que você gosta nesse processo todo, assim? A gente falou um pouco da sua jornada, vamos explorar um pouco mais ainda, de fazer eventos pelo Brasil e levar a palavra da recomendação para os clientes nesses eventos. Você tem essa frente, esse seu lado professora, você agora está voltando a assumir uma frente de contato direto com clientes. Nesses processos todos, onde é que você se delicia mais, assim? Porque Legal. A gente sabe que tem várias etapas. Sim. A gente nem sempre vai gostar de todas elas. Sim. Hoje até eu estava tendo uma conversa e eu estava pensando que num processo de uma frente como essa de gravar, eu gosto da preparação, eu sou obrigada a me preparar, eu preciso dela. Mas eu gosto mais de quando eu tô aqui e os rumos das coisas vão mudando, assim. E a gente vai entendendo que a conversa vai tomar o rumo dela mesma e a gente tem que estar atentas a embarcar naquele rumo. Esse desconhecido é o que eu mais gosto. Delícia. O que você mais gosta? Eu penso em duas coisas quando vem essa pergunta. Um primeiro ponto é o ponto da transformação mesmo. Naquele momento que eu percebo, eu falo assim, ganhei essa pessoa. No sentido de que, assim, ela vai usar isso de alguma maneira para tomar uma atitude que vai melhorar a vida dela. Então, pode ser um exemplo simples que eu trouxe, mas que ela se conectou, que ela parou para pensar em algo que talvez estava só no fluxo, que ela nunca tinha, né, olhado para essa forma. Então, essa ideia de que a partir desses momentos de interação, isso pode significar alguma movimentação na vida da pessoa, que seja micromovimentações, mas que vai fazer diferença para a saúde financeira dela, isso para mim é muito gratificante. Então, acontece, às vezes, no final dos eventos, né, algum cliente, uma pessoa vem falar comigo, olha, eu nunca tinha pensado nessa coisa, esse é um ponto importante para mim, eu vou começar ou eu vou me movimentar e fazer tal coisa. Então, isso para mim é muito gostoso, sabe? Essa sensação de que, mesmo que seja uma microtransformação, eu fiz parte disso de alguma forma.
E tem um ponto, Rê, que eu acho que agora é um ponto um pouco mais, olhando para mim mesma, que é o gosto de me provar, sabe? Então, o que eu coloco? Tem uma competitividade aí. Pois é, assim, tem uma questão de, às vezes, as pessoas olharem num primeiro momento, é uma mulher falando de investimentos, será mesmo, sabe? Que ela consegue, ou que vai me convencer, ou que tem um conteúdo ali por trás. Então, eu vou percebendo isso a partir do momento, no evento mesmo, durante o evento, que eu vou vendo as pessoas acreditando em mim, sabe? Então, assim, tem um gostinho saboroso para mim de pensar assim, poxa, que legal, sabe? Valeu a pena eu ter investido na minha carreira acadêmica, valeu a pena ter me preparado para esse momento aqui. Eu falo que é um momento de deleite pessoal, sabe? Da Sabrina ser validada de alguma forma. E eu acho que isso tem muito de um quê feminino, sabe? Da gente querer se provar, às vezes pra gente mesma, da gente ter uma régua muito alta, que a gente se exige muito. Então, eu acho que eu gosto desses dois pontos, assim, de ser uma validação para mim mesma, de um reconhecimento e até um sentimento de gratidão por eu ter investido em mim mesma. Eu acho que essa validação para mim é importante. E esse sentimento da transformação, da pessoa sair ali com um pontinho diferente que seja, mas que vai fazer diferença na vida dela. Ai, que legal, que bacana. E você percebe como essa frente educacional, ela é tão forte em você que você está falando de outro assunto e você traz isso junto, né? Uhum. Então, conta pra gente como isso começou. Onde é que você percebeu assim, eu quero seguir isso aqui e por algum momento da minha vida isso vai ser parte da minha carreira e eu quero me dedicar a isso? Boa, que legal. Eu volto aqui para a minha infância mesmo, assim. Eu cresci numa família com recursos muito escassos e isso, quando eu olho para isso, assim, para mim traz mais um sentimento de gratidão no seguinte sentido. Eu sou a filha caçula de 4 irmãos e o meu irmão mais próximo tem 8 anos, né, a mais do que eu. Então, assim, são os 3 lá em cima, idade próximas, e eu de caçulinha aqui. E eu já olho e reconheço que a minha vida foi muito mais fácil do que a deles, né, dos meus pais naquele primeiro momento, né, de maternidade, paternidade com 3 crianças. Então, assim, eu já fui um pouco mais privilegiada em relação a eles, mas ainda era um ambiente de bastante escassez. E eu sempre pensei, eu quero mudar isso daqui, eu quero ter uma realidade diferente e o dinheiro vinha para mim como um instrumento para fazer isso. Nas minhas brincadeiras de criança, assim, eu sempre era professora, eu dava aula para as bonecas, sabe? Eu gostava de quadro, acho que hoje nem se usa muito mais o giz, sabe? O quadro que você escreve e dava aula, então acho que eu sempre tive esse lado meio de professora dentro de mim. E aí eu fui entendendo, tá bom, eu quero ser professora e eu quero ganhar dinheiro. Tem um desafio aqui juntando essas duas coisas quando a gente pensa no cenário do Brasil. E aí eu fui pelo caminho da educação. Então, muito cedo eu decidi que eu ia fazer mestrado, que eu ia fazer doutorado. E foram 10 anos seguidos, né, da jornada universitária. Terminei o doutorado, passei num concurso público na universidade que eu tinha estudado e foi aquele momento, agora deu, né? Então, assim, cheguei onde que eu sempre quis chegar. Mas foi interessante perceber que eu poderia mais. E por que eu falo que eu poderia mais? O ambiente acadêmico, por mais que você seja ali professor, um vetor de transformação, você não vê o mercado na prática, efetivamente, sabe? Eu estava ensinando para um aluno como investir num título público, mas eu não sabia muito no dia a dia dele como isso funcionava ou como ele multiplicaria isso. Então eu falei, deixa eu ver como que o mercado funciona mesmo. Então foi esse momento que, após ter dado um check de consegui o que eu queria, terminei o doutorado, agora sou professora universitária, que eu falei, opa, eu acho que eu vou dar uma mexida nesse negócio e vim para o ambiente de mercado mesmo, sabe? E aí eu sempre, quando fiz essas movimentações, eu pensei, educação sempre teve comigo. Eu gosto de multiplicar isso, então eu sempre busquei, mesmo em qualquer ambiente que eu estivesse, falar sobre investimentos. O @mercado financeiro que você trouxe, que as pessoas perguntam como veio esse @, é porque ele tem 10 anos, então assim, já tem um tempo, e ele veio justamente desse desejo de seguir multiplicando as coisas. Então eu acho que o meu histórico me conduziu para essa questão da educação. A educação para mim sempre foi a forma como eu consigo, estando em um ambiente escasso, de transformar a minha realidade e das pessoas ao meu redor. E hoje eu olho e falo, realmente foi essa educação, sabe? Atrelado a outras questões, mas assim, esse pilar da educação sempre seguiu muito forte para mim.
E para mim foi difícil repensar nesse momento de eu vou pedir exoneração do meu cargo público, eu vou sair da UFMG, que, né, sempre amei a universidade e tudo mais, mas eu entendi que eu não preciso estar estritamente no ambiente acadêmico para ser professora. Então eu posso ensinar e contribuir, né, dentro de um ambiente de mercado, como é a minha realidade hoje. Então acabei fazendo esse movimento, entendo que ele foi assertivo, fico feliz com ele, mas é isso, eu acho que a educação para mim vai seguir sendo uma bússola em qualquer, né, posição que eu acabe alcançando aí. Nossa, que legal. E assim, eu acho que até eu já te falei isso um dia, que eu vejo a forma como você traduz assuntos difíceis de um jeito muito simples, e aí, como você mesma disse agora, porém não simplista. E eu te vejo muito trazendo o teu conhecimento, mas não num tom professoral de autoridade, mas num tom de compartilhamento de algo, numa linguagem, num didatismo que fazem sentido para quem está acompanhando. Sim. E isso veio quando é que você olhou e pensou até mesmo nesse arroba, mas quando é que veio para você esse gatilho de que tá faltando isso no mercado financeiro? Tá faltando alguém que pode compartilhar e traduzir e tornar mais democrático esse assunto, e eu vou embarcar nessa e eu vou ser parte desse movimento. Legal. Eu acho que teve um momento, assim, como eu criei o mercado financeiro em 2015, eu estava terminando o mestrado, começando o doutorado. E aí eu olhava ao meu redor, seja no meu núcleo familiar, de amizade, eu via, gente, essas pessoas não sabem cuidar do próprio dinheiro. Mas eu tô aqui, como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso ser um vetor de transformação? Estava conversando esses dias com uma pessoa e ela trouxe assim, a gente precisava ter educação financeira de base nas escolas. Sim, precisávamos, mas até que isso aconteça de forma massiva, o que eu posso fazer? Então veio para mim desse apego à realidade, no sentido de perceber que as pessoas ao meu redor não estavam com uma saúde financeira interessante e eu estava ali como uma pessoa que poderia contribuir de alguma forma, sabe? Então eu sempre tive essa ambição de eu vou mudar o micro e aí várias pessoas mudando o micro a gente consegue um resultado um pouco maior. Então assim, quando eu penso hoje no meu arroba e falo ali com quase 50 mil pessoas, nunca imaginei que isso fosse possível e não era um sonho grande, sabe? Naquele sentido assim, quero falar com as massas, quero transformar a educação financeira desse país. Talvez fosse até mais bonito trazer essa narrativa, sabe? De, não, eu estava fazendo porque eu queria mudar demais. Sonho. Exato. Não, mas na verdade foi assim, as pessoas que são mais importantes para mim, eu posso contribuir de alguma forma. Então, como que eu vou fazer isso? E aí eu comecei dessa forma. E é muito legal ver assim, no primeiro momento era só o meu núcleo, mas depois foi aumentando, foi crescendo. Então, eu fico bastante feliz mesmo, sabe? De conseguir multiplicar isso, mas eu acho que, né, o gatilho, o ponto, aquele momento, foi um momento só de olhar ao meu redor e perceber que tinha coisa para ser aprimorada ali que eu poderia contribuir nesse sentido. Legal. E aí, nesse ambiente digital, ele pode ser muito impulsionador, ele pode ser de muito agregador, mas ele também pode ser tóxico, né? Sim. E você tem aí mais de 50 mil seguidores, né, no perfil. E é um volume bem relevante e um volume que muitas vezes, quando a gente compara seguidores, perfis com milhares de seguidores e perfis como o seu, muitas vezes o engajamento do perfil na faixa dos 50 mil ele acaba sendo maior. Sim. E a relevância do conteúdo entregue, ela também acaba sendo de um destaque porque a pessoa ela viu o valor naquela influência que você causa. Ela não tá te seguindo porque você é muito gigante, né? Isso é interessante quando a gente analisa redes sociais. Você tem muita dificuldade de lidar com pessoas que estão ali não para contribuir ou para consumir o seu conteúdo e agregar, mas que talvez estão ali, ou até como mulher, você Sim. enfrenta dificuldades nesse sentido? Eu acho que isso acontece com uma certa frequência, assim, das pessoas terem uma leitura de proximidade, no sentido de, eu conheço a Sabrina, eu estou acompanhando ela ali todos os dias, eu sei da vida dela, então eu posso dar a minha opinião sobre algo específico da vida dela. E, na verdade, não é assim. Eu sempre coloco que certamente não é um personagem que está ali dentro das redes sociais, mas é um recorte.
como um recorte, eu acabo tendo a compreensão de que, às vezes, as pessoas dão opiniões com base só no que elas estão vendo e que isso não significa necessariamente uma realidade. Que o fato dela achar, tanto por o lado positivo ou por o lado negativo, alguma coisa ao meu respeito, sobre o meu trabalho, não quer dizer que isso seja verdade. Hoje eu tenho, há algum tempo, eu tenho um pouco dessa visão de que, às vezes, é mais sobre ela do que sobre mim, especificamente. Mas chegar nesse ponto, né, dessa erudição de que, ai, não é sobre mim, tá tudo bem, não é tão simples assim, né? Então, assim, ao longo do tempo, isso vai sendo aprimorado mesmo. Mas eu acho que aqui entra um ponto de autoconfiança, sabe? E o que eu falo sobre autoconfiança? Não é num sentido arrogante, mas assim, o que eu sei sobre mim, efetivamente? O quanto eu me conheço, sabe? O quanto eu sei das minhas falhas, dos meus pontos de aprimoramento, ou o quanto eu já sei do lado que eu entrego efetivamente, que é muito bom. Quando você está comprado com os seus dois lados, isso fica mais fácil, sabe? De você receber essas questões e talvez não absorver. E eu, felizmente, assim, eu tenho muito mais apoio no sentido positivo do que do lado negativo. Mas é até um ponto que eu cuido também, sabe? Para que aquelas pessoas que estão inflamando de certa forma, elas também só conhecem um recorte da Sabrina, que é o recorte que eu escolhi mostrar ali naquele momento, sabe? Então, assim, redes sociais exigem muito da gente, de escolher o tempo inteiro que você vai compartilhar e não né, acontece com certa frequência, as pessoas falam, mas eu te conheço, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu penso assim, não, você não me conhece, no sentido de você tá me vendo ali, mas, sabe, tem uma Sabrina que sou eu que conheço, as pessoas próximas. Então, acho que é muito sobre isso, o que eu sei sobre mim, do lado positivo e do lado negativo. Entendo muitos dos comentários de serem recortes feitos a partir de recortes e hoje eu já tenho esse lugar de tranquilidade, de às vezes é mais sobre ela e menos sobre mim. Não quer dizer que eu ignore ou que eu passe totalmente ilesa de tudo isso, mas realmente hoje já está num lugar um tanto quanto mais tranquilo. E ali no seu perfil, eu gosto de... Gente, eu sou seguidora das coisas, vocês estão vendo, né? Vocês estão percebendo, é que eu tô me entregando. Mas eu adoro as suas caixinhas de perguntas e eu fico observando, porque muita gente vem achando que você vai trazer a sua bola de cristal e vai olhar para ela e vai falar, então, se essa pessoa trouxe essa dúvida, eu não conheço essa pessoa, eu não sei o quanto ela tem, eu não sei do desafio da vida dela, eu não sei nada dela, mas eu vou trazer uma resposta mágica e vou solucionar o problema financeiro dessa pessoa. E você não embarca nessa, né? Exato. Você é muito direta, sincera e objetiva na sua resposta, trazendo as pessoas para a realidade. Sim. Você sempre foi assim? Então, eu falo que ao mesmo tempo que eu sou da ciência, eu acredito em signos. Então, eu sou ariana. A característica de Áries é ser direto mesmo, sabe? Mas eu entendo esse comportamento das pessoas no sentido de que o quão mais a gente puder terceirizar a responsabilidade, é mais confortável pra gente. Então, se a pessoa me pergunta assim, eu devo investir em tal coisa? Se eu falo que sim ou se eu falo que não, ela fala, não, mas foi ela que falou para mim, sabe? Eu terceirizei a responsabilidade para ela. Ela é especialista, então eu estou jogando para ela. E é o que você falou, eu coloco a bola no chão, peraí, vamos entender melhor essa questão aqui? Não sou eu que vou te dar essas respostas. Eu vou te dar o caminho para você entender e enxergar realmente na sua resposta, sabe? Então, eu gosto muito mais de provocar essa reflexão do que trazer a resposta pronta. E eu acho que isso até facilita para o público se conectar comigo, porque, em geral, acontece com frequência nas redes sociais das pessoas entrarem num padrão, sabe? Então, assim, qual o melhor investimento? Se você não dá o melhor investimento, pode ser que você perca um seguidor, por exemplo, naquele momento. Mas, assim, eu não estou ali necessariamente para o número de 50 mil aumentar ou diminuir, enfim, não é essa a questão, sabe? É muito mais aquela provocação, aquele ponto que eu falei. Eu fico feliz com a transformação. E talvez uma resposta pronta, padrão, não é a transformação que a pessoa precisa, sabe? Então, ali sou eu mesma, sabe? Então eu sou desse jeito, assim, nas minhas relações, enfim, afetivas, de amizade, de colocar a bola no chão, olha, vamos pensar junto aqui, sabe? Vamos cada um tentar chegar nas próprias respostas e assumir a responsabilidade disso. Eu falo, todo mundo que me segue ali, ou a maioria é adulto, gente, então a gente tem que assumir a responsabilidade do negócio. Então, simples assim, simples né? assim, exato. Eu quero ser o caminho, eu quero ajudar, né, que a pessoa tenha a própria resposta. Mas no fim das contas é responsabilidade de cada um. Então, eu acabo transparecendo muito disso lá nas caixinhas, por exemplo.
Mas você percebe, por exemplo, que quando você precisa dar aquela resposta que pra gente que trabalha com isso é a mais óbvia do mundo, quando alguém pergunta onde é melhor eu investir, você tem que dizer depende. Você percebe que você já perdeu alguém na primeira vez que você diz depende? Eu percebo. Até em relações pessoais. Sim. Às vezes surge essa conversa e a pessoa fala, então, me fala onde. Eu falo, depende. E aí parece que bate uma preguiça do outro lado. Sim. E a pessoa já desiste da conversa. Exato, ali, né? É isso que acontece mesmo, assim, e é interessante porque pensando hoje na maioria das minhas apresentações, nos momentos de eventos com clientes, uma das perguntas de abertura é onde devo investir, e eu coloco isso para o cliente. Possivelmente você saiu da sua casa, se dirigiu a esse momento aqui pensando onde eu devo investir e querendo essa resposta. E aí a notícia triste é que eu não vou te dar ela diretamente, a gente tem todo um caminho para chegar efetivamente na resposta de onde investir. Porque assim, não é porque a gente não quer dar essa resposta. Tem todo esse aspecto da individualização que a gente está conversando, mas é porque, no fim das contas, um produto de investimento ele serve para capturar uma estratégia que tem que estar condizente com um cenário. Então, se eu chego e falo assim, invista em Tesouro Selic, Tesouro IPCA, não é essa a resposta, sabe? Pode ser, sim, o investimento correto para aquela situação, mas e no próximo momento que a pessoa precisar de saber onde investir? Ela vai depender da minha resposta de novo? Então, se eu provocar lá, tá bom, você está investindo nesse momento para fazer o quê? Sabe? Quais as possibilidades que a gente tem? O que o cenário está delimitando? Então, eu gosto de tentar construir junto com a pessoa a jornada da recomendação, entendendo que o produto é a parte de baixo do funil, é a última coisa. E eu não quero que as pessoas voltem para mim sempre buscando a parte de baixo do funil, sabe? Então, assim, mas essa sensação de que perdi. O depende é chatíssimo, né? A gente não gosta de escutar o depende, mas, né, num processo correto de investimentos é o depende que surge mesmo. Vamos falar um pouquinho desse seu último ano e dessa jornada de eventos pelo Brasil com clientes. Entendo que ali você conseguiu unir nesse trabalho que foi tão relevante nesse último ano, né? É um ano que os investment centers do Itaú Personalité, eles se multiplicaram. Os espaços em que o Ion e o próprio Itaú Personalité passaram a ocupar, tanto com especialistas como com clientes, eles também cresceram Sim. demais. E você e o Martim, principalmente, fizeram esse trabalho muito bacana e muito necessário de estar próximos, né? Agora, você, além de ter viajado o Brasil, conhecido várias regiões, vários tipos de pessoas diferentes e culturas diferentes, você acabou unindo várias habilidades suas, né? Esse lado do ensino com o lado da comunicação e com a habilidade técnica. Como é que foi esse desafio para você, pessoalmente e profissionalmente também ao longo do ano? Eu acho que aqui tem um aspecto pessoal que é bastante importante de ter um lado muito glamuroso e positivamente glamuroso de viagens, sabe? É como se a gente vivesse buscando viagens, esse momento das férias, aquele momento de lazer. Então, quando você traz isso para a sua rotina, num primeiro momento, né, e eu estive muito nesse estágio de contemplação, de que legal essa oportunidade que eu tenho. Então, assim, do ponto de vista pessoal, é como se esse lado fosse muito positivo, mas, obviamente, quando isso acontece, tem outros pratinhos que começam a cair. Então, quando eu penso assim, por vezes eu não tenho hora para almoçar, eu não tenho hora para treinar, para fazer coisas realmente que são parte da rotina, e rotina é muito importante, sabe? Então, assim, para mim veio muito uma questão de equilíbrio, de como que eu junto esse lado positivo com o ônus que a gente tem desse movimento como um todo. Eu acho que o aspecto emocional também, para mim, foi bastante relevante, né? Continua sendo relevante no sentido de, por exemplo, o Itaú Personalité fez a inauguração do espaço em Rio Branco, no Acre. Então, a gente precisa chegar até aquele cliente, eu quero estar lá presencialmente com ele. Naquele momento que eu me coloco para fazer aquele evento, é um momento de auge para eles, no sentido de que, poxa, que legal, a gente está sendo acolhido pelo Personalité aqui, então existe muita expectativa para aquele grupo. Pode ser que no dia seguinte eu vou fazer exatamente o mesmo evento. Então, para mim, Sabrina, é o mesmo evento, mas para aquela nova praça, para aquela nova região, é também um movimento de expectativas elevadas. Então, eu sinto, assim, durante esse processo, que é como se eu estivesse operando quase o tempo inteiro em alta performance, sabe? Sempre tendo que entregar muito.
E isso tem um lado muito bom de desenvolver o emocional também, sabe? De você sempre estar pronto ali. Então, se talvez em algum dia eu não tivesse tão bem num aspecto de vida pessoal, eu preciso entender como equilibrar isso para estar ali naquele momento com o microfone na mão, falando com as pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que essa rotina de viagens como um todo, de conhecer pessoas no Brasil inteiro, culturas diferentes, é certamente muito positiva, sabe? Tem um lado muito legal. A gente estava conversando há pouco, né, da mistura de Minas com Rio Grande do Sul. Então, assim, eu amo, o chimarrão é uma coisa que eu trouxe para minha vida. Então, assim, eu tenho minha cuia e foi porque eu aprendi e peguei algo da cultura que para mim fez bastante sentido. E é uma coisa que eu vou carregar para o restante da minha vida, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal e aí exige esse cuidado de você equilibrar isso, sabe? De não deixar de lado a sua vida pessoal, de pensar quais são as coisas que são relevantes para você, como você consegue se manter conectado com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas próximas nessa rotina tão louca mesmo, sabe? E tem muito o que a gente conversou há pouco também das redes sociais, né? Então, assim, eu estou ali sempre mostrando os aeroportos. Então, para quem está do outro lado, é aquela vida assim, eu quero essa vida de aeroporto. Que glamour, que glamour, exatamente. E eu pagando R$ 25 num pão de queijo, sabe? No aeroporto. E acordando 2 da manhã. Exato, exato. Então, assim, não é para falar que não é uma vida que eu sempre sonhei, no sentido de que, assim, eu fico muito feliz realmente, né, de ter conquistado isso. E, como eu falei, eu vivi durante muito tempo numa situação de total contemplação mesmo, sabe? Tipo, poxa, que legal que eu tô aqui, sabe? Que privilégio mesmo. Então, tem todo esse reconhecimento, mas com a maturidade a gente vai entendendo que, opa, tem outras coisas aqui que eu preciso cuidar também, sabe? Mas acho que você, de certa maneira, nesse período, você trouxe uma outra forma de relevância para sua carreira, né, Sabrina? Porque você ocupou um espaço que, querendo ou não, poucas pessoas ocupam, porque precisa de um combinado de habilidades para estar nessa posição, né? Sim. Você precisa ter esse conhecimento técnico profundo, até mesmo porque vocês lidam, e isso aqui só quem tá do lado de cá entende, né? Vocês lidam com situações, às vezes, de super saia justa, de questionamentos, de abordagens, Sim. porque pessoas são pessoas e vocês estão lidando o tempo todo com as pessoas, né? Então, acho que traz uma relevância de que você se tornou pronta nesse Exato. caminho, né? Sim. Que é muito legal. E eu estava pensando, enquanto você falava, desse desafio, que acho que aí quem olha de fora também não percebe, esse desafio emocional de estar sempre zerada para o novo evento, mesmo que ele seja para você igual o de ontem, mas é também o jeito que você mostra o respeito com quem você vai falar naquele dia, né? Com certeza, sim, sim. E é isso, assim, na busca das recompensas, no sentido, como eu coloquei, tanto da Sabrina ser validada ou da transformação, eu quero estar bem em todos os eventos, Sim. sabe? E é isso, é muito respeito pela pessoa que está ali do outro lado. Então, eu tenho muito isso comigo mesmo, né, de acabar sempre buscando entregar o meu máximo. E eu não falo isso no sentido do peso do negócio, sabe? No sentido de que legal que, assim, isso me exige, que eu acabo me desenvolvendo, essa questão, né, das perguntas muito difíceis. E aí, sabe, uma coisa que é interessante, Rê, às vezes a pergunta difícil não é a pergunta técnica que talvez eu não saiba que pode acontecer, sabe? É uma pergunta que talvez venha carregada do emocional, de uma experiência ruim que a pessoa teve, sabe? De alguma coisa que está enraizada ali nela. Então, assim, você atua naquele momento mais como um aspecto menos de falar, é o investimento A, B ou C, mas assim, de acolher aquela experiência, sabe? Então tem que estar o tempo inteiro sabendo que você está lidando com pessoas e que você precisa, por vezes, escutar essas pessoas, entender o ponto de vista delas. E é sempre uma caixinha de surpresa. Você comentou assim do seu prazer pelo desconhecido, para onde as coisas estão indo. Para mim, sem dúvida, o momento mais prazeroso de qualquer evento é quando eu falo obrigado, mas não porque eu acabei, porque aí o microfone passa para a mão de quem está do outro lado. Legal. Isso é muito E legal. eu não sei o que vai vir naquele momento. E vem de tudo, sabe? E eu não sei mesmo. Então, tem perguntas, né, das partes mais técnicas, tem perguntas mais emocionais, mas assim, é gostoso. E é aquilo que eu falei. É o mesmo evento que eu fiz no Acre, eu fiz em Porto Alegre, fiz em vários locais.
Mas o público é diferente, as pessoas são diferentes. Tem uma questão de regionalização do Brasil que é muito forte, né? A gente pode falar que somos vários países dentro de um só. Então a questão cultural é diferente, sabe? O que influencia um ou outro é diferente. Então é muito gostoso esse momento de que o microfone vai para lá, o coração dá aquela aceleradinha, sabe? Falar, espero ser capaz aqui de contribuir com essas pessoas e fico feliz quando tem essas trocas, que elas realmente se colocam nesse lugar de, deixa eu te pedir ajuda de alguma maneira, sabe? E eu tento contribuir o máximo possível. Então, é gostoso, é bem prazeroso e não dá para, né, mesmo tendo esse lado, como a gente está falando, que é mais difícil, que exige mais, o saldo é muito positivo, é o que você falou. Eu acabei conseguindo um nível de exposição que talvez eu não conseguisse de nenhuma outra forma, sabe? Então, de conhecer várias áreas, de conhecer várias pessoas, de conhecer culturas diferentes, é como se fosse uma imersão do mundo, assim, sabe? Isso é incrível. Às vezes a gente fala que é gostoso viajar porque a gente sempre volta transformado, né? Que a gente pega alguma coisa dos lugares, das pessoas, e isso se tornou a minha rotina, foi minha rotina nos últimos 2, 3 anos quase, sabe? Então, tem um privilégio muito grande, sem dúvida. Com certeza. Tá, e nessa andança, tem algum lugar que você não conhecia, que você se apaixonou e que você pensa, nossa, eu quero voltar lá muitas vezes, seja pela cultura, pelas pessoas, pelos costumes, pela comida? Eu acho que eu pego muita coisa de alguns lugares que são mais marcantes para mim, sabe? Então, por exemplo, eu acho que, sem puxar a sardinha para o seu lado, mas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, assim, tem uma questão do tradicionalismo que eu acho muito legal, no sentido da identidade do negócio, sabe? E eu sinto falta disso em outros lugares que tive, assim, dessa cultura muito específica, deles serem muito comprados com a própria identidade. Isso é muito legal, sabe? Você, de certa forma, se assumir ou entender o que você é e levar isso. Então, eu absorvo um pouco disso. Como trouxe, né, o chimarrão já faz parte da minha vida também, mas isso acontece em várias localidades. Então, quando eu estive, por exemplo, em alguns estados do norte, né, então, seja no Amazonas, seja no Acre, seja em Roraima, então, assim, cada um é uma história, sabe? Eu volto dali e falei, gente, que legal, que coisa diferente. Diferente no sentido positivo mesmo. E ajuda muito a gente furar a bolha, sabe? Porque a gente, como eu falei, eu quero mudar o meu micro redor ali, o que está ao meu lado. Mas assim, quando eu vou falar, exemplo, de inflação, lá em Roraima, foi um ponto que eles falaram, olha, aqui a gasolina é R$8, por exemplo, sabe? Eu falei, gente, é o mesmo país, como pode ter tanta diferença? Então, eu acabo sendo esse viajante que tenta aproveitar muito de cada lugar, sabe? Então, algumas coisas já trouxe para minha rotina, para minha cultura, e eu acho que de destaque, assim, fica essa questão do Sul como um todo, sabe? Tanto do chimarrão ali, do que ele representa, daquele momento afetivo, mas como também essa questão da identidade, da cultura, eu acho que é algo que eu trouxe para mim. Ai, que gostoso. E é forte mesmo, né? Como pode, assim... Como é forte. Bah. Capaz, quase nada. E é gostoso. Eu acho muito legal e eu gosto quando a gente... Beleza, sair da nossa terra, você... Não saiu totalmente de Minas, sim, mas nessa sua vivência aqui no banco, você saiu um pouco mais, né? Sim. Eu saí do Sul faz muitos anos, mas é tão gostoso quando a gente percebe o que a gente cultiva e quando a gente percebe que o que fica do sotaque. Eu sei que eu tenho muito menos sotaque, mas eu adoro quando alguém fala, você é do Sul, eu ouvi que você é de lá. Porque é uma coisa que é muito de cada pessoa, sim, ela cresceu, ela desenvolveu aquele jeito de falar. Então eu acho que é muita identidade, né? Sim, sim. Aconteceu recente num evento de uma pessoa falar comigo, você é mineira, né? Eu falei, uai, por quê? Aí eu percebi, eu falei, eu acho que eu já entreguei aqui, sabe? E é isso, assim, eu sou apaixonada por Minas. Eu também. Aquela terra né, sem clubismo, mas caramba, a gente tem coisas ali muito legais, sabe? Das pessoas, da cultura, também de uma identidade, sabe? Então é isso, assim, eu gosto, mesmo que eu esteja num momento viajante, eu ainda sou mineira, sabe? Eu ainda tenho as características do mineiro e tenho muito orgulho disso. Então, quando sai um ai, pra mim tá tudo bem, é gostoso e faz parte, né, as pessoas reconhecerem. E
E aí, eu estava aqui ouvindo você e fazendo a retrospectiva do começo do nosso papo até agora. A gente já tem aqui... Ixi, Sabrina, a gente já tem 40 minutos. A gente já estourou o nosso tempo. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Então, vou pedir licença aqui pro Pablo, pra Mayara. Não cortem a nossa conversa, porque ela é muito rica. Então, ouvindo você, pensando na sua trajetória... de onde você vem, o que você construiu, as mudanças que você teve. Aqui a gente está se propondo a falar com mulheres, né? A falar com mulheres investidoras ou que talvez se tornem investidoras, mas mulheres que também têm a sua trajetória de carreira e que possam se inspirar de alguma maneira na trajetória de outras, né? Como é que você gostaria de inspirar outras mulheres se você fosse alguém que está olhando para você? Legal. E ouvindo essa conversa e vendo a sua trajetória, conhecendo um pouco mais você, como é que você gostaria que essa pessoa saísse desse episódio inspirada de alguma maneira pela sua história, assim? Eu acho que é legal pensar na ideia de se colocar em movimento. Eu acho que eu gostaria que as pessoas, que as mulheres principalmente, olhassem e pensassem assim, ao invés de, eu não sei se é para mim, eu estou fazendo. Estou começando, sabe? Pode ser do meu jeito, pode ser nas minhas condições, pode ser que ainda eu não tenha todas as respostas, que não seja o mundo ideal, mas eu estou fazendo. Então, essa ideia de olhar e se colocar em movimento, sabe? De, mesmo diante da incerteza, agir de alguma forma, eu acho que é muito legal, assim. Eu acho que eu gostaria de deixar um pouco dessa visão de tirar aquela frase de eu não posso, de eu já estou me movimentando, eu já estou fazendo alguma coisa, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa só muito no início e no fim do negócio. Mas eu acho que eu queria inspirar, de certa forma, ao trajeto. A gente entender que é uma jornada, que vai ter várias etapas, sabe? Então, durante toda a minha construção, certamente eu não tive respostas ou agi nesse cenário de incerteza mesmo. Seja no momento que eu deixei o meu cargo público para entrar, né, no banco efetivamente. Então, assim, agir mediante incerteza, eu acho que é algo legal da gente estar, né, como a gente costuma falar, que sempre em movimento mesmo. Então, não espere, né? Não esperem ter todas as respostas, mas comecem, sabe? Dê esse passo, tira essa ideia de eu não posso, de eu já estou fazendo nas minhas condições, mas, né, buscando, né, sempre ir aprimorando. Então, acho que é isso, desse movimento que eu gostaria que as mulheres, né, se colocassem, se propusessem a fazer isso, porque no final das contas a gente pode muito, sabe? Então, né, essa ideia do sair da inércia, para mim, é bem legal. Que legal. E nesse seu período muito próxima de clientes, você percebeu algum aumento da presença de mulheres? Ou do interesse das mulheres? Sim, eu acho que dos dois, tanto da presença quanto do interesse. Eu acho que as mulheres têm uma característica um pouco diferente, que é buscar investir com propósito, de entender que o dinheiro é um meio, sabe? Ele não é um fim. Então, dificilmente você vai ouvir uma mulher falando, eu quero ter 1 milhão, por exemplo, ou qualquer outro valor, sabe? Ela tem os valores dela, ela cuida desses valores e ela entende que o dinheiro é um meio para alcançar, né, esse lugar que ela gosta para ela, para as pessoas mais próximas. E é interessante ver esse protagonismo realmente crescendo, sabe? Porque, por vezes, a mulher deixava muito esse papel do dinheiro para um marido, para um cônjuge, para uma pessoa, para um homem, em geral, mais próximo. E eu vejo que isso está mudando, e acho que isso é bastante positivo, sabe? Quando a gente tem justamente essa ideia do propósito, do investir com alguma finalidade, eu acho que isso é uma característica das mulheres, faz com que elas se movimentem mais. Talvez ela vai buscar ajuda, não é, de novo, porque ela quer ter um número X na conta, mas porque ela está pensando que ela quer empreender para talvez sair do emprego que ela não goste tanto, ou que ela não está numa relação que é saudável, mas tem uma dependência financeira e ela quer sair disso. Então, assim, essa ideia do propósito e de ver mulheres se movimentando, eu acho que isso tem acontecido com esse propósito de fundo, é algo bastante, que tem aumentado bastante, sabe? Então, fico feliz de perceber isso no contato realmente com esse público. Que legal. Bom, para a gente fechar, você está se movimentando de novo agora, né? Não tenho certeza se você já vai estar sentada na sua nova cadeira quando esse episódio for publicado, mas você está nesse caminho de deixar uma posição para assumir outra. Que história você, Sabrina, gostaria de contar no ano que vem, se a gente gravar algo parecido com isso, sobre a sua nova experiência?
Eu gostaria muito que a educação seguisse sendo o meu pano de fundo, sabe? Que eu conseguisse ali, por meio agora de um contato mais direto com clientes, transformá-los de alguma forma, provocá-los em algum sentido também, sabe? Desse lugar do dinheiro, do que a gente pode, né? Especialmente das mulheres aqui, como a gente está falando. Eu vejo que, novamente, a história toda, ela traz para mim eu agindo conforme os meus valores principais e essa questão de multiplicar o conhecimento, sabe? De ser um vetor ali de transformação. Então, acho que daqui a um ano, né, quando a gente... Porque eu vou voltar daqui a um ano, porque nesse lugar se promove, né? Promove. Exato. Então... Desculpa aí, acho que, né? Já estamos criando aqui exato. Um rótulo extremamente relevante dessa série. Exatamente. Então, assim, quero, né, estar aqui, espero estar aqui no próximo ano, contando, conseguir seguir nessa jornada da educação, transformando agora de uma forma diferente, mas satisfeita de saber que a gente está avançando nesse caminho, sabe? Que a gente está multiplicando e que com isso a gente vai tendo realmente tudo mais saudável na vida financeira. Então, se isso tiver no meu pano de fundo, essa parte educacional, eu estou bastante feliz. E da Sabrina pessoa, você quer voltar aqui contando que teve um pouco mais de rotina, que o cruzeiro tá indo bem, o que você quer? Eu acho que eu tô num momento que, assim, eu tenho sede de rotina, sabe? De, assim, falar, que maravilhoso que é acordar e treinar todo dia às 6 da manhã, saber que de meio-dia a 1 da tarde eu tô almoçando, que no final do dia eu consegui jogar futebol, eu consegui ir pro estádio assistir o meu time jogando, sabe? Então, eu penso muito nisso. E deixar as viagens para os momentos de férias. Eu acho que eu vou ficar bastante feliz de aproveitar e falar, olha, eu tive férias incríveis na Itália, por exemplo, e aí vou contar um pouco dessa história. Então, acho que a Sabrina pessoal quer uma vida normal nesse sentido, sabe? Da rotina, que tem um lado muito positivo disso. Que é uma delícia, né? Que é uma delícia, com certeza, com certeza. Ai, Sabrina, adorei. Pena que tá acabando, senão o povo aqui vai dizer que eu fui rebelde na gravação. Mas eu queria te agradecer demais por esse papo, foi muito legal. Você me inspira em vários aspectos e eu espero que você tenha inspirado quem acompanhou a gente aqui também nessa conversa tão gostosa, tão sincera. E eu te desejo muita sorte nessa nova fase. Espero que você esteja presente em alguns momentos com a gente aqui ainda para falar de investimentos com clientes, mas que na sua nova trajetória você consiga encontrar o que você está indo buscar lá. Então, obrigada por ter vindo aqui nessa sua despedida aqui da área. Foi muito especial. Para mim também, estou muito feliz de fechar dessa forma, de fazer essa recapitulação, né, de toda uma jornada. É um pouco do que eu trouxe no começo, te escutar falando sobre mim. Às vezes a gente não percebe o que a gente é, o que a gente construiu, o que a gente se tornou. Então, assim, fico muito feliz de fechar esse ciclo aqui com o episódio. E volto, né? Pode deixar que volto, a gente vai seguir conversando. E bastante feliz mesmo. Obrigada, Rê. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, se inspirado. E a gente volta já já com mais episódio aqui no Investindo com Elas. Até lá!